sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Terceira. CDS-PP diz que o governo de coligação apresenta um orçamento muito bom e a Iniciativa Liberal está preocupada com a economia e com as finanças públicas. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. Um sismo com magnitude 2.6 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na Ilha Terceira, segundo informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O abalo ocorreu pelas 14h50 e teve epicentro a cerca de 5 km a sul da freguesia dos Altares. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na freguesia dos Biscoitos, no concelho da Praia, e também nas freguesias dos Altares, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Terra Chã e São Pedro, no concelho de Angra. O abalo foi ainda sentido com intensidade 3 nas freguesias das Quatro Ribeiras, na Praia da Vitória, e Ribeirinha, em Angra do Heroísmo. Este evento, segundo o Civisa, insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, iniciou esta quinta-feira uma ronda de audições aos partidos com assento parlamentar e parceiros sociais no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de Plano e Orçamento Regional para 2024, que foi chumbado em 23 de novembro de 2023. Ora, ouvido esta quinta-feira, o CDS-PP considerou que o plano e orçamento do Governo para 2024 é muito bom e exortou o Executivo liderado por José Manuel Bolieiro a dar continuidade a medidas sociais e também de acessibilidades. Pedro Pinto destacou as políticas sociais deste Governo, bem como as áreas da saúde e educação, setores primordiais, e ainda as acessibilidades, quer externas, quer internas. Entre outros aspectos, o secretário-geral do CDS estimulou o Governo Regional a manter os impostos mais baixos, o fim dos rateios na agricultura e a cumprir a promessa da campanha eleitoral de baixar para 6 pontos os pontos necessários para a avaliação e progressão na carreira dos funcionários públicos. Na habitação, Pedro Pinto considera que o grande desafio da década é executar o PRR dentro dos prazos. Por seu turno, o coordenador regional da Iniciativa Liberal mostrou-se preocupado com as finanças públicas e com a economia. Nuno Barata chamou a atenção para a necessidade de se rever o sistema de incentivos à iniciativa privada, de haver maior seletividade nos investimentos públicos e, sobretudo, a necessidade de a região colocar travões à dívida. Barata não se expressou quanto ao seu sentido de voto. Houve uma tentativa no início da legislatura passada de inverter essa tendência de endividamento. O que é facto é que, ao fim de 3 anos, o Governo Regional viu-se outra vez obrigado a recorrer à dívida para pagar investimento. A receita fiscal da região autónoma dos Açores praticamente cobre a despesa corrente, não chega já a cobrir a despesa corrente, o que também indicia que é urgente travar o crescimento da despesa corrente para que a receita faça a essa despesa e sobre alguma para a despesa de investimento. Mas a despesa de investimento tem que ser criteriosa. Já o líder do PAN considerou que os açorianos esperam que os políticos tenham um pouco mais de maturidade no que na legislatura anterior, mas não adiantou o seu sentido de voto ao orçamento do governo para 2024. Pedro Neves destacou ainda as suas propostas como a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e as cotas de avaliação dos funcionários públicos, garantindo que estarão no documento. Foi aceito aqui na Assembleia dos Açores, foi aceito na Assembleia da República e o PAN Açores, com essa iniciativa, deu a criação dos técnicos auxiliares de saúde a nível nacional. Obviamente que na Assembleia da República já cumpriram porque eles tinham esse orçamento, nós não cumprimos ainda porque o Governo foi abaixo e estávamos em duodécimos e não podíamos cumprir. Há uma limitação na progressão de carreira dos funcionários públicos. O PAN conseguiu retirar, fazer uma proposta de alteração ao CIADAPRA nos Açores e somos a única região que deixámos de ter cotas de avaliação. Isso quer dizer o quê? Nós queremos enaltecer a meritocracia dos funcionários públicos. Se uma pessoa é excelente, tem que receber excelente. Por outro lado, António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, admitiu votar contra o plano e orçamento do Governo para este ano, caso o documento apresentado pelo Executivo de coligação
seja idêntico ao anterior. Partindo do princípio que a proposta que será apresentada terá como base a proposta que foi rejeitada, parece-nos que a nossa posição, o mais provável é ser a mesma que tivemos em novembro passado. Nós, como é que me digo, não conhecemos a proposta, vamos aguardar que ela surja. O Bloco de Esquerda não apoia este governo e não está cá para apoiar o governo ou servir de bengala ao governo que é apoiado pela direita. E que é natural é que os partidos que viabilizaram esse mesmo programa de governo apoiem, viabilizem este orçamento. Por seu turno, o PPM garantiu que o Governo Regional está empenhado em dialogar e aberto a receber contributos de outros partidos nas propostas de plano e orçamento da região para 2024. A dirigente do PPM, Sara Luís, realçou que é o momento de unir forças. Após esta reunião que tivemos com o Sr. Presidente do Governo, só há que reforçar o apoio total do PPM. E estamos certos que estamos a consolidar um virar de página de mais de 2 décadas de governação, rumo a um novo paradigma onde o diálogo e a concertação são pedras angulares. A consolidação das nossas ideias, da nossa postura e, sobretudo, a consolidação da grande mudança que os açorianos escolheram por 2 vezes é o mote para o plano e orçamento de 2024 que estamos agora a preparar. Já o líder do Chega não avançou com o seu sentido de voto em relação ao plano e orçamento, mas garantiu que o partido quer ser parte da solução e nunca parte do problema. Eu estou disponível para chumbar, abster-me ou viabilizar. Tudo depende das circunstâncias. Tenho que perceber que um orçamento, se tem as propostas do Chega, digamos assim, a nossa visão, e há esta disponibilidade, o Sr. Presidente do Governo tem demonstrado nos últimos tempos esta disponibilidade. Nós fomos a eleições com um manifesto eleitoral muito extenso. Se lá estiver, estamos disponíveis para aceitar. Se não estiver, estamos disponíveis para chumbar. E se estiver só parte das coisas, se calhar temos que nos abster. Eu não tenho linhas vermelhas, eu sou de Benfica. Por seu turno, o líder da bancada parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, espera que o governo dê continuidade às políticas do anterior mandato. Quer ao nível da aposta, da continuidade da aposta na mudança nos Açores, investindo nas pessoas, na melhoria dos rendimentos dos açorianos e também numa aposta segura em alterações que são importantes para a nossa vida coletiva e para o nosso futuro enquanto região autónoma. Foi precisamente isso que fizemos hoje, exortando o Governo e o Sr. Presidente a cumprir com aquilo que foram os compromissos assumidos, não só nas últimas eleições, mas aqueles que já vinham assumidos do orçamento que foi a votos no passado mês de novembro na Assembleia Regional. Por fim, o líder parlamentar do Partido Socialista, João Castro, realça que sem documento não há análise e que o PS será a solução. Os socialistas apresentaram a José Manuel Bolieiro algumas preocupações. O PS Açores trouxe aqui algumas preocupações que se nos parecem determinantes, que se nos parecem chave, para além de um conjunto de matérias e de medidas que temos vindo a apresentar nos últimos dias, em sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Trouxemos aqui a problemática da demografia associada às questões da coesão e da redução de desigualdades sociais. Trouxemos aqui a questão da execução dos fundos comunitários enquanto ferramenta fundamental de financiamento e de persecução de objetivos estruturantes para a nossa região e, portanto, importa criar formas de aumentar a sua execuibilidade e de os colocar ao serviço da economia regional. Trouxemos aqui o problema das acessibilidades e o problema da mobilidade, que se tem vindo a agravar nos últimos tempos, já não sendo propriamente uma questão circunstancial, está a evoluir para uma questão estrutural, que nos parece importante abordar. O parlamentar do Partido Socialista admitiu ainda viabilizar o orçamento se o governo manifestar abertura no diálogo. Neste momento, o PS não tem um sentido de voto definido, ainda não há documento conhecido, e o PS está disponível para
manter um diálogo, não poderia ser de outra forma, mas essa disponibilidade nunca poderá desresponsabilizar aquilo que é a responsabilidade primeira, como referi no início, da coligação, do Presidente do Governo Regional, de abrir portas, de abrir caminhos para que possam ser encontradas eventuais plataformas de entendimento, se assim entenderem que é possível que elas sejam encontradas. João Castro, líder parlamentar do PS, em declarações após audiência com o Presidente do Governo Regional no âmbito da discussão do Plano e Orçamento para 2024. O Presidente da Assembleia Regional recebeu ontem em Ponta Delgada o Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Walter Furtado, a quem enalteceu e agradeceu o trabalho desenvolvido por aquele órgão colegial consultivo da região. Na audiência, Luís Garcia considerou ser muito positivo, elogiando a forma independente, participativa e fundamentada como o mesmo foi realizado. Para o Presidente da Assembleia Regional, existem sempre aspectos a melhorar e o objetivo desta reunião foi de ouvir a avaliação e os contributos de quem esteve à frente deste órgão consultivo durante alguns anos. Ficam por aqui as notícias nesta quinta-feira, 4 de abril. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia.